Então eu trouxe uma breve palavra para todos nós que aqui estamos. Sempre o discernimento, quando se dirige uma palavra, qual é? Entre outros discernimentos. É que aquela palavra que é dirigida para os irmãos, lembro sempre de um místico da igreja, que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes. São João da Cruz, contemporâneo de Teresa d'Ávila, de Santa Teresa d'Ávila. Ele disse em certo momento que somente aqueles, ou aquele, ou aquela pessoa que viu a Deus tem algo a dizer para edificar a vida dos irmãos. Então é nessa palavra, é nesse discernimento, e como foi bem lembrado aqui, pedindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental. Vamos celebrar ainda a Assunção, a Ascensão, melhor dizendo, e depois Pentecostes. Sem o Espírito Santo não tem grupo de oração, não tem igreja, não teria nem padre, nem bispo, nem diáconos, né? É o Espírito Santo que dá, como se reza no credo, dá a vida em plenitude, a vida da qual nós tanto precisamos. Ele nos dá a vida de Deus, é a vida da qual tanto precisamos. Então, um primeiro discernimento, tendo no horizonte a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, aquele que subiu aos céus, como foi um pouco indicado para hoje. Quando se fala que Jesus subiu aos céus, o que vem à nossa mente, ou o que deveria vir à nossa mente? A igreja nos convida a celebrar esta realidade como uma solenidade, a festa das festas. Me chama muito a atenção, em primeiro lugar, a oração que nós ouviremos no domingo da Ascensão. Uma das orações na missa dirá mais ou menos assim: Senhor, a tua ascensão já é a nossa vitória. Já é a nossa vitória como humanidade, como teus filhos e como tuas filhas. Isto, de algum modo, me causa até um bom frio na barriga, porque justamente nos coloca diante daquilo que é a certeza para a nossa vida. A tua ascensão já é a nossa vitória. É claro que a gente sabe, quem mergulhou um pouco aí na história, na filosofia, aquela história de imortalidade, de corpo, de ressurreição, isto sempre se falou de algum modo na história humana. Se nós formos lá buscar um pouco, sempre encontraremos algo que nos indica nesse sentido. Mas quando se fala que nosso Senhor subiu ao céu, e a igreja dirá de corpo e alma, e já é a nossa vitória, o que a igreja está nos dizendo? A igreja está nos dizendo que Ele leva com Ele a nossa vida, a vida de cada um de nós. Isto é, a nossa vida não é perdida. O corpo, a alma, os nossos sonhos, a nossa história, tudo isso é garantido com Deus, em Jesus Cristo. Então não é só um sonho de imortalidade, por assim dizer, como muito se pensou na história da humanidade, em algum momento dessa história. Mas Cristo entrando nos céus com a ascensão de corpo e alma, com toda a vida. Ele nos dá a grande oportunidade de vivermos uma vida plena. Esta porta dos céus que Cristo abre, Ele o abre para nós, para cada um de nós. Celebrar a ascensão de nosso Senhor, então, é dizer que a porta do céu está aberta para nós. E esta garantia é para nós a pessoa de Jesus Cristo. Ele vai. Como Ele diz numa outra oportunidade, vou preparar um caminho para vocês. Então, o primeiro discernimento. Quando a gente reza no credo, quando Jesus sobe aos céus, o credo vai dizer que Ele está em qual lugar em relação a Deus? À direita de Deus. E isto, obviamente, quer dizer uma coisa muito importante. A literatura bíblica, aqui um outro discernimento que nós somos chamados a fazer. A literatura bíblica, quando fala que Jesus está à direita de Deus, quando se fala, por exemplo, da esmola, isso ouvimos lá no tempo da Quaresma, no início, que a tua mão, aquilo que faz a tua mão direita, que a esquerda não saiba.
Quando a literatura bíblica fala de direita, ela está falando de quê? Fundamentalmente está falando da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, caros irmãos e irmãs, é aquela que nos envolve no infinito amor. E aqui é preciso dizer, sem mérito nenhum de minha parte ou de nossa parte. Mas a graça de Deus me envolve. Eu que não mereceria, não tenho mérito. Por isso reconheço que a misericórdia de Deus é infinita na minha vida, diante das minhas fragilidades e das poucas virtudes. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Ele é para nós esta misericórdia divina, que na ascensão, na sua ascensão, abriu para nós a porta. Que, por Adão e Eva, os nossos primeiros pais, tinha sido fechada. A porta está aberta para nós, pela graça e pela misericórdia que é Jesus Cristo. Para todos nós. Por isso, quando Jesus, ao subir aos céus, Ele nos coloca diante dessa realidade bonita. Se nós cada dia procurarmos viver a vida que é própria dos filhos e filhas de Deus, então... E aqui temos a imagem de Nossa Senhora. Mas hoje também a igreja lembra uma memória de um santo, não lembra? São Felipe Neri. São Felipe Neri, entre outros aspectos, é lembrado sobre qual imagem? É conhecido como o santo da alegria, né? A alegria que não nos pode faltar. Se faltar a alegria, significa que a vida, ao invés de ser bela e bonita, está nos pesando. São Felipe Neri, isso a gente encontra um traço em todos os santos. Por isso o nosso destino também é a santidade. Aqueles que vão entrar nos céus, pela porta aberta por nosso Senhor, é aqueles que tiveram suas vidas santificadas por Ele e nele. Ou como dizemos na missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Falava de Felipe Neri porque um traço da vida santa, por isso também a ascensão de nosso Senhor, daqueles que venceram toda dificuldade, que é inerente a todo ser humano. Mas o amor de Deus Redentor foi maior na vida destas pessoas. Um traço fundamental na vida dos santos é a alegria. Mas aqui é preciso dizer por quê. Talvez você já tenha ouvido. Por que um traço fundamental na vida dos santos é a alegria? A alegria, caros irmãos e irmãs, ela nos faz ir diretamente àquilo que é o essencial da nossa vida. Na nossa vida, não é tudo que é o essencial. O Evangelho, então, os santos descobriram isso, vão ao essencial. Na vida de fé cristã, o essencial é Cristo. É estar com Ele. É isso que vale. A alegria, então, vai dizer, por isso ela nos levará até o essencial. A alegria dos santos nos dirá, a tua vida com Deus, aquilo que você ama, os teus sonhos, a tua história, aquilo que vale a pena verdadeiramente, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a tua vida, a vida dele, é isso que vale. Isso te fará reconhecer que só há um absoluto na tua vida. Quem é o único absoluto na nossa vida que devemos sempre buscar? É Deus. A alegria tem esse discernimento importante. Na alegria verdadeira que brota do Evangelho, como dizia o Papa Francisco na carta intitulada A Alegria do Evangelho. Não permitam que roubem de vocês a alegria. De serem guiados pelo Espírito Santo, de serem igreja, de serem católicos, de serem religiosos, de serem padres, de serem leigos e assim por diante. Não permitam que roube essa alegria do coração de vocês. É ela que fará com que vocês atravessem aqueles dias difíceis. Então, falar que nosso Senhor subiu aos céus significa adentrar nessa alegria. Que hoje vivemos, como dirá São Paulo o apóstolo, em outra oportunidade, de algum modo transitório. Mas com a ascensão do Senhor e quando a vida se cumprir para nós, isso será levado à plenitude. Então, nosso Senhor está sentado à direita de Deus, porque Ele é a misericórdia de Deus para nós, abrindo em primeiro lugar a portas dos céus para todos nós.
E nós devemos pedir a graça de Deus de entrar por essa porta, que é a porta da salvação. Um outro discernimento que nós somos chamados a fazer é: só subiu aos céus, dirá João Evangelista, capítulo 3, versículo 13. Ele dirá assim: só subiu aos céus, ou ao céu, aquele que desceu do céu. Só subiu ao céu aquele que desceu do céu. Este é precisamente então nosso Senhor, que vivendo com os homens e mulheres deste mundo, porque Ele volta para Deus? Para permitir então que nós façamos o mesmo percurso. Quem é que vai entrar por esta porta que nosso Senhor abre na sua ascensão? Aqueles que viveram com Deus e partilharam sua vida com Ele. Os discípulos, todos os santos. E agora, no nosso tempo e na nossa história, cada um de nós. E aqueles que se colocam na sua presença. Aqui é importante dizer, em certo momento, Tomé, também chamado de Dídimo, não faz muito tempo que ouvimos o Evangelho que mencionava Tomé, ele que só acreditava vendo. Um outro apóstolo também vai perguntar, porque nosso Senhor está dizendo que vai embora. Vou preparar um lugar para vocês. E vocês irão depois. Alguém pergunta, um dos apóstolos pergunta, mas mestre, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Qual é a resposta nesse dia que Jesus dá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que vivem com Jesus sabem que Ele é o caminho, porque participam de sua vida. Aqueles que vivem com Jesus e conseguem buscá-lo cada dia, esses sabem quem é o caminho, estes sabem aonde está a verdade, que alegra o coração humano e nos indica o sentido da vida. Aqueles que procuram Jesus com essa generosidade de coração, sabem que Ele é precisamente então esse caminho, essa verdade que liberta e salva. E aqui é importante dizer de um outro modo: quem é que dá sentido para nós e para a nossa vida? Poderíamos aqui buscar muitas coisas no mundo, mas só Cristo Jesus dá sentido à nossa vida e à nossa existência. Ele dá o melhor sentido. Quando olhamos para Nossa Senhora, quando ela responde ao arcanjo Gabriel, se é assim que Deus deseja para mim, que se cumpra a palavra dele na minha vida. O que é que Nossa Senhora está dizendo? Ela encontrou o sentido. E Cristo deu, a palavra de Deus, deu sentido à vida dela. Porque nós viemos hoje aqui nesta tarde. Não é porque não teríamos outras coisas para fazer, por assim dizer. Quem nos acompanha pela internet, teremos tantas missões, tantas possibilidades. Mas, de algum modo, optamos por estar aqui. Porque encontramos, semelhante a Nossa Senhora e aos santos, Felipe Neri e todos os outros, em Jesus Cristo, alguém que dá o sentido da nossa vida. E sentido, isto é, o horizonte. Ele é o nosso ponto de partida, mas é o ponto de chegada. Em âmbito pessoal, em âmbito de igreja eclesial, mas também com as nossas famílias e com todos aqueles com os quais, amigos e outros com os quais partilhamos a nossa vida. É Ele que dá o sentido da vida para nós. Por isso, lembrava a palavra de João Evangelista, só subiu ao céu aquele que desceu do céu. E é esse grande mistério que nós meditamos lá no tempo do Natal. Qual é o motivo da encarnação de Jesus, do menino Deus? Para que nós participemos de sua vida. Ele desceu dos céus para nos levar consigo. Aqui vale dizer uma outra palavra. A ascensão de nosso Senhor representa sobretudo o quê? Que este mundo, não podemos dizer que é ruim. É graça de Deus.
mesmo quando rezamos a Salve Rainha, né? A Salve Rainha, em certo momento, diz: não é fácil rezar isto, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, às vezes, porque não é fácil. Esse mundo, por melhor que seja, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer o quê? Que nós somos cidadãos de onde? Do céu. Nós somos cidadãos do céu, porque a nossa vida pertence a Deus. O nosso endereço final da nossa vida não é o túmulo frio, muito menos o cemitério, muito embora esta realidade se dá no tempo e no mundo, no tempo e na história. Mas o nosso endereço é com Deus, porque nós pertencemos a Ele. Então, falar ou trazer à memória a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu é celebrar esta garantia. Por isso eu quis iniciar, depois da oração, pedindo o Espírito Santo, lembrando a oração que nós ouviremos na missa de domingo que vem. A tua ascensão, a ascensão de nosso Senhor, já é a nossa vitória. A nossa vitória está garantida em Jesus Cristo. Nesse sentido, a nossa esperança deve ser grande, deve ser enorme, porque a nossa vida está em suas mãos. Nesse sentido, está garantida. A tua ascensão já é a nossa vitória. Um outro elemento que eu queria recordar nesta tarde é uma oração de um padre italiano. Não sei se alguém já ouviu falar. Ele cuidou um pouco daquela arte que foi feita ali, um pouco no santuário de Aparecida, Padre Rupnik. Ele andou fazendo alguma arte ali, uma arte bíblica. Ele é jesuíta, padre esloveno, né? E está muito bonito, eu tive a oportunidade de ir lá, está toda aquela iconografia ali presente, afigurada. Mas tem um outro padre italiano também, esse sim italiano de verdade, que pregou o retiro para o Papa Francisco e a Cúria Romana no ano de 2011. Normalmente os retiros, não só de alguém para a Cúria Romana, o Papa, ou uma outra oportunidade, muitas vezes vira uma espécie de livro, que seja pequeno, mas vira. Isso depois é disponibilizado. Esse padre, Hermes Ronck, em certo momento ele fez uma oração assim, com estas palavras: Jesus, minha doce Rovina. O que ele dizia, o que ele queria dizer com isto? Jesus, minha doce Rovina, no sentido de algo que faz a minha vida se perder, teria esse sentido. Jesus, minha doce Rovina. E por que ele rezou assim? Ele dizia acerca dessa oração. Eu rezei assim porque ele dizia: Jesus, faz a minha vida de algum modo desabar. Desabar porque ele dizia: tudo aquilo que não é de Deus na minha vida deve desabar mesmo, deve ficar para trás. Por isso ele dizia: Jesus, minha doce Rovina. Tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não é próprio dos filhos de Deus, isso eu devo deixar cair e não devo querer segurar. Isso eu devo deixar ir embora. Na vida dos leigos, dos padres, dos bispos, quem quer que seja. No segmento de Cristo, tudo aquilo que não é de Deus, eu devo deixar ir embora. Eu não devo querer agarrar com todas as forças. E devo ficar somente com aquilo que é de Deus. E aí voltemos naquele ponto que eu dizia: Cristo me conduz para o essencial. É isto que eu devo agarrar com todas as minhas forças. Diferente disso, eu devo deixar ir embora. Então ele dizia, rezando assim: Jesus, minha doce Rovina, que não me permite que eu me agarre a um monte de coisa que na verdade é um peso para a minha vida. Minha vida religiosa, minha vida de leigo, minha vida familiar. Quanta coisa ele dizia, eu procuro sustentar como se fosse aquilo a salvação da minha vida. Ele dizia, não é. Quantas coisas eu tentei segurar na minha vida, como se fosse a salvação minha. E na verdade, era só fardo que eu sustentava e não permitia de algum modo ir embora. Ele vai dizer, quando eu vivi a vida com Cristo, aprendi
deixar isso ir embora. Tudo isso. Então a minha vida teve a leveza de Deus. A leveza que o Espírito Santo dá. Então a vida religiosa, ele é padre, a vida de padre, a vida dos leigos, se tornou muito leve. Porque era a vida de Deus. A vida de Deus. E aí vale lembrar. Porque é nosso Senhor que diz numa outra oportunidade. Vocês que estão cansados, vinde a mim e eu vos darei descanso. Vocês que carregam pesados fardos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Por que queremos carregar coisas pesadas? Quando nosso Senhor nos quer dar a leveza da vida. Aonde está a leveza da vida com Deus? A leveza da vida com Deus está naqueles que procuram viver uma vida digna de filhos de Deus. Esta vida se torna leve. E aqui é importante dizer, eu lembrei de Tomé, São Tomé, que perguntava para Jesus, um dos apóstolos, para onde vais? Nós não sabemos o caminho. Mas nesse mesmo texto, Jesus dirá para os discípulos, eu me manifestarei a vocês, não me manifestarei ao mundo. Por que estou lembrando disso? Celebrando, tendo na memória a ascensão de nosso Senhor. A palavra de Jesus, eu me manifestarei a vocês e não ao mundo. É preciso dizer, caros irmãos e irmãs, por que Jesus não se manifesta ao mundo numa manifestação grandiosa, por assim dizer? Porque o mundo nunca aceitou Jesus na sua maioria. O mundo nunca aprendeu a amar como ouvimos domingo passado. Qual era o indicativo de Jesus no Evangelho? Amem, como eu vos amei. O mundo nunca vai reconhecer a Cristo, porque o mundo não ama como Cristo nos convida a amar, como Cristo nos amou. Então o mundo nunca entenderá Jesus, por isso rejeita. Por isso rejeita. Então Jesus dirá, eu vou me manifestar a vocês. Nós que caminhamos juntos, ceamos juntos, sorrimos juntos, choramos juntos. Cuidamos um do outro juntos. Assim, eu vou me manifestar a vocês. Penso que o sentido de estarmos aqui nessa tarde, qual o sentido de tudo isso? É Cristo que dá sentido e significado à nossa existência. Aqui nessa tarde, quando poderemos estar em outras possibilidades. Deus nos deu a graça de estarmos aqui, neste lugar. Eu faço um discernimento muito, para mim, eu acho muito caro. Quando nós vamos na missa, numa oportunidade de oração, de encontro como este, estar naquele lugar, não importa quantas pessoas tenha, naquela missa, naquele lugar, mas fundamentalmente, que tenha 5 pessoas, que tenha 1000 pessoas. Fundamentalmente, o que se está querendo dizer? Quando eu vou naquele lugar, que aquele lugar é o meu lugar. E o meu lugar é junto de Deus. Isso para nós, eu acho que para mim é um descanso. Eu acho que é um descanso quando descubro essa realidade. É como rezar com a nossa família. Uma breve oração. Estar ali. E se isto é verdade, é para mim um descanso. Eu gosto muito de uma oração que se usa na missa. Claro, tem muitas possibilidades. Naquela parte, por exemplo, depois das ofertas. Isso me chama muito a atenção. Tem algumas possibilidades de usar para dizer, orai irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Este é um modelo. Mas uma que nem sempre é dita, mas está naquele livro vermelho lá, como sabemos, o famoso missal, né, que fica em cima do altar. Uma das possibilidades de dizer é assim, orai irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, para que esse sacrifício, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. De preferência, quando eu celebro, nos lugares que eu vou, prefiro usar esta. Nesta pausa, orai irmãos e irmãs, para que nesta pausa restauradora, na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Porque aquela ceia, isto é, a missa que celebramos ali, qual o discernimento? É que o céu se abre para nós. E hoje celebramos neste mundo, por assim dizer. Mas um dia, quando a vida chegar à plenitude, aonde vamos celebrar aquela missa? Na vida futura, de modo definitivo. Isso eu acho que nos ajuda a descansar, inclusive na missa. É um descanso. É o repouso, como se diz. O repouso de Deus é também o nosso repouso. E me permitam ainda dizer um último elemento e vou concluir depois com a oração. Celebrar Jesus, ou melhor, celebrar a ascensão de nosso Senhor aos céus, é celebrar também muitos dogmas da fé, mas sobretudo um, acerca de Jesus. Devemos concentrar sobretudo em um dogma: Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Quando a igreja diz que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o que ela quer nos dizer? Na ascensão do Senhor, então, Cristo assumindo a nossa vida, Ele entrega esta nossa vida ao Pai. Para que um dia todos nós, como dizia da missa, possamos celebrar juntos. Nesse sentido, a missa que não termina, não vai ter a bênção final. Não terá a bênção final, porque Deus mesmo será a nossa bênção, estendida sobre cada um de nós. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faço ainda a questão de lembrar uma imagem acerca de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nós vamos contemplar no Evangelho da Ascensão de Nosso Senhor. Jesus, em certo momento, ou melhor dizendo, Jesus, ao se despedir dos discípulos, o Evangelho vai mencionar isso. Prestemos atenção na missa naquele dia. Vai dizer que Jesus vai saindo, vai subindo aos céus e estende a mão, abençoando os seus discípulos. A bênção de Jesus, caros irmãos e irmãs, sobre os discípulos e sobre nós, é justamente nos dando a eles e a nós, a vida de Deus, que para nós é imprescindível, sem a qual não há vida verdadeira. Por isso também achei bonito, quando aqui chegando, entre um canto e outro, um convite era estender a mão sobre os irmãos. Os religiosos são chamados a abençoar o pai e a mãe, e a gente sabe, talvez infelizmente, quem é mais do interior, talvez esteja mais associado a isto. Houve um tempo que era costume, sobretudo ainda pequeno, talvez grande já se perca o costume de ainda se pedir a bênção ao pai e à mãe. Porque se reconhecia neles o sinal e a dádiva de Deus, que nos trouxe a vida como filhos. Muito mais ainda a bênção de Deus, que se estende sobre os apóstolos, sobre os discípulos e sobre todos nós e sobre a nossa igreja, que somos cada um de nós. Aquela bênção estendida de Jesus sobre os discípulos e sobre nós, é que fará com que um dia, quando a vida se cumprir para nós, se passarmos a porta do céu, também fizermos de algum modo a nossa ascensão, ela que nos levará diretamente ao Deus da vida, aquele que um dia nos trouxe a esse mundo. Que Deus então nos ajude, as famílias aqui presentes, representadas por cada um de vocês, que também nós possamos fazer a nossa ascensão. Esse grupo está aqui por volta de 35 anos, foi dito, né? Ele não teria continuado se de algum modo, ano após ano, tivesse feito a sua ascensão aos céus. Falar de missa, falar do encontro neste lugar, é falar um pouquinho do céu de Deus que chegou na nossa vida. Por fim, convido vocês a ficarem em pé. E lembrando a palavra de Santo Agostinho, o famoso Santo Agostinho. É difícil te seguir, Senhor, dizia Santo Agostinho. Mas é impossível te deixar. É difícil te seguir, dizia Santo Agostinho. Impossível, no entanto, te deixar.
porque está nele o sentido e a razão da nossa vida. Então, antes da gente poder cantar uma música, termino com esta oração aqui e convido cada um a erguer a mão sobre o seu irmão e a sua irmã que está aí, sim, do seu lado. Mas também nessa mão estendida a gente pode pensar em tantos outros conhecidos nossos, tantos familiares, amigos, talvez pessoas que Deus nos dará a graça de conhecer, que ainda não conhecemos. Que o amor redentor de Deus também se estenda a eles. A Jesus Cristo, luz do mundo, luz eterna, princípio de cada coisa, o hino da nossa gratidão. Como é bom te agradecer, Senhor. Tu és a luz intacta, a luz incriada que gera o universo. Tu és a luz de cada ser que vem à existência. Tu és a íntima luz de cada um de nós. Tu és o único, o primeiro e o último. Tu és aquele que manda até na morte, que muitas vezes nos aparece de modo muito duro. Tu és aquele que enche de vida as vias da morte. Aonde existe morte, pela tua palavra, a vida começa a renascer. Tu és a vida que liberta do mal que existe em todas as pessoas. Tu és o fogo que queima, não a pessoa, mas as suas sombras. Tu és a alegria da criação, do amanhecer do mundo. A ti o nosso amor e oferta total de nosso ser. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor que subiu aos céus, como foi dito aqui e será dito na missa de domingo que vem, nos leve com Ele. Amém. Eu e minha casa servi